56. Viver em outro mundo. Capítulo 523. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zawa estava muito satisfeito com a ética de trabalho de Atai. Isso pode ser por causa da sua personalidade. Explica por que ele foi capaz de prosperar aqui na pradaria. Ele também ouviu de Atai que ele era capaz de fazer muitos amigos entre os homens-fera. Mas Zawai continuou calmo. Ele sabia que, desde que os homens-fera estavam se preparando para lutar contra os humanos, as chances do plano de Atai com a raça do tigre ter sucesso não seria grande. No entanto, Zawai não disse nada já que ele não queria diminuir o entusiasmo de Atai. Não seria bom para Atai. Se ele não tivesse uma atitude espirituosa, ele não teria muitos amigos homens-fera. Depois de comer sua refeição, Zawai e os outros não partiram. Eles entraram em uma das tendas que Atai organizou e descansaram. Ao mesmo tempo, a esposa de Atai também lhes ofereceu um pouco de chá com leite. Embora chá comum estivesse disponível, chá com leite foi servido ao invés disso. Isso era porque já que eles tinham comido carne, chá com leite seria melhor para eles. Outra razão era porque eles estavam na pradaria. Chá comum era raro, homens-fera não estavam acostumados a bebê-lo. Zawai tinha interagido com os homens-fera por bastante tempo, então eles já estavam acostumados a beber chá com leite. Zawai tomou um gole e suspirou. Eu não tive a oportunidade para pegar árvores de chá esse tempo todo. Eu realmente quero plantar uma no espaço. Laura sorriu e disse, qual o problema, irmão Ai? Você realmente gosta de beber chá com leite? Zawai sorriu fracamente e não respondeu. Ele não podia dizer a Laura que ele realmente não gostava de beber chá com leite. O que ele queria era o clássico chá verde. Megan não se importou com nada disso, então ele se virou para Zawai e perguntou, irmão mais velho Ai, o que nós faremos agora? Agora que o Atai nos disse que a guerra entre os humanos e os homens-fera está prestes a começar, nós ficaremos aqui ou nós retornaremos para o continente? Zawai sorriu e disse, não se preocupe, neste ponto o continente deve estar muito caótico. O sogro já preparou para informar todas as pessoas do continente sobre a mão da igreja radiante na escassez de comida na pradaria. E por causa do seu movimento, os homens-fera agora estão planejando seu grande ataque no Império Aksu. Todos os residentes do Império Aksu sabem que se os homens-fera guerrearem contra os humanos, o Império Aksu seria o primeiro a sofrer. A igreja radiante deve ter caído no favor agora, mas não ao ponto onde eles não podem controlá-la. Nós podemos esperar por um momento até nós confirmarmos que os homens-fera realmente atacariam os humanos, então nós poderemos retornar para o continente. Megan ficou confusa, porque nós retornaríamos para o continente neste momento. Zawai sorriu e disse, só quando a situação começar que o continente entraria em turbulência. Não se esqueça, nós somos amigos da família Perseu e a família Ixa. Seus territórios estão na borda da pradaria dos homens-fera. Neste momento, nós podemos ir até eles e recrutar algumas pessoas talentosas no nosso território. Laura sorriu e disse, eu ouvi que a família Perseu não tem ido muito bem esses tempos. Quando você os ajudou no passado, o Império Aksu descobriu sobre o nosso relacionamento. Por causa disso, o Império foi e o suprimiu completamente. Ao mesmo tempo, seu relacionamento com a família Ixa foi revelado também, que levou eles a serem suprimidos também. As duas famílias têm tido dias difíceis nesses últimos meses. A expressão de Zawai ficou fria, então ele bufou e disse, se o Império Aksu não tivesse feito isso, então eu poderia ajudá-los nesta crise, eu poderia até mesmo impedir o ataque dos homens-fera. Mas agora, parece que eles precisam aprender uma lição. Laura e os outros entenderam o que Zawai queria dizer. Já que ele tinha muitas árvores do pão, assim como o terreno agrícola, Zawai poderia definitivamente fornecer comida para a raça dos homens-fera inteira. Se os homens-fera têm comida, então eles naturalmente parariam seu plano de pilhar os territórios humanos. Mesmo se os homens-fera forem de sangue quente, eles também sabem que guerras trazem morte. Eles sabem que a guerra não seria uma boa escolha. Mas Zawai não queria dar aos homens-fera muita comida. Ele queria que esta guerra acontecesse. Não só o próximo conflito daria um golpe pesado ao Império Aksu,
Também traria mais problemas para a Igreja Radiante. Nos dias seguintes, Zawai e os outros ficaram dentro da loja. Ele trouxe um pouco de arroz de bambu, bem como frutas do pão e necessidades diárias. Ele abasteceu a loja com os produtos. Mas reabastecer uma loja geralmente não era tão rápido. Não só a loja Igambana, todas as outras lojas humanas também eram desse jeito. Seus envios desta vez tinham ficado bastante escassos, e isso os deixou muito ansiosos. Quando esses mercantes humanos vieram para a pradaria, eles não sabiam sobre a escassez de comida dos homens-fera. Eles também não sabiam que os homens-fera estavam indo atacar os humanos. Por causa disso, eles seguiram sua prática usual e trouxeram a mesma quantidade de mercadorias para a pradaria quando a primavera chegou. Isso era porque eles sabiam que esta era a hora onde negócios com os homens-fera geravam grandes lucros. Era a hora onde os homens-fera iriam comprar loucamente mercadorias para armazenar porque eles tinham pouco da comida armazenada durante o inverno. Se uma pessoa traz mercadoria para vender neste momento, eles não estariam preocupados em não fazer lucro. Mas a situação deste ano era diferente. Quando os mercantes vieram, os negócios estavam indo bem como de costume. No entanto, quando a informação veio de que a Igreja Radiante estava por trás da escassez de comida desta vez e que os homens-fera estavam indo enviar tropas em direção ao território humano, o volume de vendas desses mercantes humanos caiu em um único dia. Agora, eles não foram capazes de fazer a mesma quantidade de transações como eles fizeram no passado. Com quão baixos lucros vieram, esses mercantes humanos desejavam que eles pudessem apenas morrer. Esses mercantes sabiam que se os homens-fera atacarem terras humanas, seus produtos não seriam vendidos. Isso era porque enquanto os homens-fera pilharem os territórios humanos, eles teriam comido bastante em suas mãos para não precisar comprar mais. E esses mercantes humanos trouxeram muitas coisas desta vez. Mas agora, os produtos iriam apodrecer aqui porque eles sabiam que eles provavelmente seriam expulsos uma vez que a guerra começar. Seria impossível para eles trazerem aqueles produtos de volta para as terras humanas. Eles não têm nenhuma escolha além de deixá-las aqui. Mas mesmo se os homens-fera não tocarem nas coisas que eles deixaram para trás por causa de seu princípio, uma vez que eles partirem, ninguém iria cuidar de seus produtos. Logo, aquelas coisas lentamente seriam danificadas. Isso era equivalente a perder tudo. Zawai também viu a situação durante esses últimos dias. Ele sabia que os mercantes estavam sangrando dinheiro neste momento. Ele também estava certo de que essas pessoas não têm nenhum relacionamento com a Igreja Radiante. Eles podem mesmo ter uma inimizade com a organização. Caso contrário, a Igreja já deveria ter os informado, fazendo-os evitar de pular nessa perda feroz. Após pensar sobre isso, Zawai entendeu outro aspecto do plano da Igreja Radiante. Se a Igreja Radiante tivesse sucesso e tivesse mudado toda a culpa para o Império Rosen, esses mercantes iriam detestar o Império. E quando a Igreja emergir e os mercantes descobrissem que aqueles afiliados à organização não sofreu nenhuma perda, eles estariam se juntando à Igreja Radiante. Quando isso acontecer, a Igreja iria então controlar os mercantes na pradaria. Eles então teriam uma peça de barganha contra os homens-fera. O plano da Igreja era verdadeiramente brilhante. Se não fosse por Zawai frustrando o plano da Igreja, então ambos o Império Rosen e os homens-fera não teriam bons dias. Mas agora que Zawai estava ciente do plano da Igreja, ele naturalmente não os deixaria ter sucesso. Zawai observou esses mercantes por vários dias. Os mercantes tinham atingido um ponto onde eles estavam atirando para todos os lados. Eles não podem trazer seus produtos de volta, mas eles não conseguiam vendê-la também. A única razão de por que eles não deixaram a cidade do Deus Besta ainda era porque eles ainda podem fazer uma ou duas transações todo dia. Eles esperavam vender o máximo possível para minimizar suas perdas. Eles apenas planejavam partir uma vez que os homens-fera começassem a expulsá-los. Isso deu a Zawai uma oportunidade. Ele pode comprar os produtos desses mercantes já que eles estavam prestes a ser abandonadas mesmo. Se ele comprar essas coisas, ele estaria resolvendo o maior problema dos mercantes. Ele também pode formar um bom relacionamento com esses mercantes. Eles então estariam gratos a ele e eles podem até mesmo afetar o relacionamento com a Igreja Radiante e com os outros mercantes, prevenindo que a escassez de comida aconteça novamente. Depois de pensar nisso, Zawai imediatamente disse seu plano para Laura. Com relação aos negócios, Zawai sempre queria ouvir a opinião de Laura.
O entendimento do comércio que Laura tinha era algo que pessoas normais não tinham. Depois que Laura ouviu a ideia de Zhao Ai, ela imediatamente deu sua aprovação. Ela também pensou que este era um bom plano. Após chegar na sua decisão, eles rapidamente fizeram Atai sair e ver aqueles mercantes, assim como sua linha de fundo. O apelido de Atai era Tolo Atai. Por causa disso, a vigilância dos outros mercantes em direção a ele era muito baixa. Adicionando a aparência descuidada de Atai na fórmula fez os mercantes até mesmo abaixarem a guarda. Não levou muito tempo antes de Atai obter sua linha de fundo. Os pedidos dos mercantes não eram altos. Na sua opinião, eles já perderam. Se eles conseguirem simplesmente recuperarem um pouco do seu capital, então eles ficariam felizes. Viver em outro mundo. Capítulo 524. Depois de saber a linha de fundo dos mercantes, Zhao Ai decidiu que ele compraria todos os seus produtos. É claro, ele não os compraria a um preço alto. Ele faria os mercantes perderem um pouco. No entanto, mesmo com isso, ele esperava que os mercantes ainda se sentiriam gratos a ele. Isso também deu a Zhao Ai mais entendimento com relação aos Homens-Fera. Quando os Homens-Fera declararem guerra contra os humanos, eles iriam expulsar esses mercantes. Nesse caso, os humanos geralmente deixariam seus produtos para trás. Então os Homens-Fera poderiam então escolher se eles os pegam ou não. Mas de acordo com a convenção passada, os Homens-Fera não tocariam nessas mercadorias, eles apenas as deixariam apodrecer. Com o objetivo de sobreviver, os Homens-Fera pegariam suas armas e atacariam as terras humanas. Entretanto, eles não tocariam nessas mercadorias na cidade do Deus Besta. Esse era um dos aspectos estranhos e respeitáveis dos Homens-Fera. Zhao Ai também sabia que se os Homens-Fera expulsarem os mercantes humanos, então os mercantes sofreriam demais. A maioria das tribos de Homens-Fera fazem suas trocas com bestas mágicas. Os humanos trariam seus produtos para a pradaria para trocar por algumas bestas mágicas do qual eram então levadas de volta para as terras humanas para serem processadas. A margem de lucro desse processo seria a fonte principal de lucro dos mercantes. Se os Homens-Fera os expulsarem, então isso significaria que a guerra já está próxima. Se eles levarem as bestas mágicas, então eles encontrariam dificuldade de atravessar a borda humana. Mesmo se eles atravessarem, o dinheiro que eles desembolsariam seria muito grande, pode mesmo ser várias vezes mais do que o normal. Como a situação atual, seria muito desvantajoso para eles. Pode-se mesmo dizer que durante esta guerra entre humanos e Homens-Fera, seriam os mercantes que não sabiam do assunto, que estariam perdendo muito dinheiro. Por causa disso, Zhao Ai planejava trocar com esses humanos usando dinheiro. Atualmente, ele tem muito dinheiro em mãos. Ele mesmo tinha alguns cartões de cristal não identificados. Esses cartões não foram usados até agora. Realmente não existem muitos lugares onde Zhao Ai pode gastar dinheiro, então ele decidiu testá-lo aqui com os mercantes humanos. Afinal, foram os mercantes humanos que mais usam cartões de cristal. Zhao Ai estava na cidade do Deus Besta por aproximadamente 10 dias agora. E durante esses 10 dias, rumores sobre a igreja radiante e escassez de comida finalmente começou a se espalhar por toda a cidade. Além disso, foi dito que as raças do leão e tigre já tinham confirmado a autenticidade desta notícia. Os Homens-Fera agora estavam oficialmente começando a se preparar para o seu ataque na direção dos territórios humanos. Mas mesmo se a informação já tivesse sido passada, os Homens-Fera da cidade do Deus Besta ainda não expulsaram os mercantes humanos. Isso basicamente significa que os Homens-Fera ainda não decidiram quando seu ataque começaria. Contudo, todo mundo sabia que estaria acontecendo mais cedo ou mais tarde. Agora, os mercantes humanos na cidade do Deus Besta estavam sentindo como se eles fossem formigas dentro de um pote. Eles sabiam que o tempo que os Homens-Fera deixaram para eles estava correndo. Neste momento, Zhao Ai fez seu movimento. Ele fez Atai convidar os mercantes humanos para a loja Igambana. Então ele fez Laura e as outras prepararem alguma comida enquanto Zhao Ai discutia a transação com os humanos presentes. Logo, os mercantes seguiram Atai para a loja Igambana. Eles realmente não se importavam com Atai, mas eles não ousaram não dar face a Zhao Ai. Zhao Ai era o patriarca da família Buda. Ele já era muito famoso entre os humanos. Naturalmente, essa fama era devido à sua impiedade e crueldade. Esses mercantes sabiam que as pessoas que morreram nas mãos de Zhao Ai já tinham atingido várias centenas de milhares.
Apenas pensando sobre os números deixou seus couros cabeludos entorpecidos. Desde que Zhao Ai os convidou, eles não ousaram não ir. No entanto, todo mundo estava assustado. Eles não sabiam por que Zhao Ai estava procurando por eles. Esses mercantes seguiram Ata em direção ao pátio da loja. Enquanto isso, Zhao Ai estava parado lá enquanto esperava pela chegada deles. Quando ele viu os mercantes, Zhao Ai imediatamente se adiantou para encontrar todo mundo. Ele fez uma reverência para os mercantes e disse: Zhao Ai Buda recebe vocês. Zhao Ai verificou, esses mercantes eram nobres de nível médio no continente. Eles não podiam confiar nos grandes nobres e naturalmente não estavam filiados à Igreja Radiante. Zhao Ai os convidou com o propósito de uma aliança. O status desses mercantes era muito diferente do de Zhao Ai. Eles não ousaram aceitar a reverência de Zhao Ai, então quase todo mundo simultaneamente retornou a reverência. Zhao Ai olhou para seus rostos e sorriu fracamente. Eu tenho estado na cidade do Deus Besta por 10 dias já. No entanto, por causa de assuntos que eu precisava cuidar, eu só tive tempo para convidar todos vocês hoje. Eu fui muito desrespeitoso. Eu convidei todo mundo hoje para ganhar um entendimento melhor entre si. Afinal, todos nós somos mercantes nesta cidade. Embora esses mercantes tivessem ouvido o nome de Zhao Ai e ações antes, eles não tiveram a chance de conhecê-lo pessoalmente. Com toda a honestidade, com seu status no continente, eles não tiveram as qualificações para encontrar Zhao Ai. Por causa disso, eles não entendiam Zhao Ai e que tipo de pessoa ele era. Para as pessoas presentes, Zhao Ai era um mago negro que matou várias centenas de milhares de pessoas. Em suas mentes, a imagem de Zhao Ai era a de um homem sombrio e assassino. Entretanto, o Zhao Ai que eles viram desta vez era completamente o oposto de suas expectativas. Embora Zhao Ai parecesse muito comum, ele tinha um sorriso caloroso estampado no seu rosto. Ao mesmo tempo, sua aura corporal dispersava uma aura amigável, fazendo as pessoas inconscientemente se sentirem íntimas na direção dele. Esses mercantes agora estavam pensando que esse Zhao Ai deve ser um impostor. Como poderia um deus da morte, capaz de matar incontáveis pessoas, ter esse tipo de sorriso caloroso? Isso era um contraste enorme com o que esses mercantes esperavam, deixando-os estupefatos. Zhao Ai não se importou com suas reações, ele apenas sorriu fracamente e disse: todo mundo, por favor, entre. Eu já preparei alguma bebida para todos vocês. Eu convidei vocês para ter alguns copos comigo. Os mercantes se recuperaram, então depois de rapidamente expressar sua gratidão eles entraram na tenda com Zhao Ai. Haviam também algumas comidas presentes dentro. Naturalmente, o mais importante, claro que era o churrasco da cunhada. Agora que tudo foi preparado, Zhao Ai convidou os mercantes para se sentarem. A Tai se sentou também. Naturalmente, Laura e as outras não estavam presentes. Humanos e homens-fera eram diferentes, afinal de contas. Se Laura e as outras estivessem presentes, esses mercantes provavelmente se sentiriam inconfortáveis. Não só eles, as mulheres podem se sentirem um pouco de desconforto também. Depois que todo mundo se estabeleceu, a Tai foi e pessoalmente lhes serviu uma taça de bebida. Esta bebida era naturalmente vinho vermelho e não o kumis que os homens-fera geralmente servem. Depois de ter o vinho, Zhao Ai levantou sua taça e disse: encontrar todo mundo aqui na pradaria dos homens-fera é um assunto feliz. Nós todos somos companheiros humanos, nós devemos nos ajudar no futuro. Todos, compartilhem este copo comigo. O status desses mercantes não era muito alto. Portanto, eles não foram capazes de entrar em contato com pessoas do status de Zhao Ai. Na sua opinião, Zhao Ai era alguém que eles não eram capazes de encontrar casualmente. Portanto, quando esses mercantes viram que Zhao Ai estava falando com eles de uma maneira amigável, bem como comendo uma refeição junto com eles e mesmo propondo um brinde, cada um deles se sentiu muito excitado, então eles imediatamente levantaram suas taças. Então eles simultaneamente beberam o vinho. Então Zhao Ai não os instigou a beber mais, ele então os fez comer a refeição. Ele os convidou para comer o churrasco, assim como os vegetais que foram preparados. Zhao Ai estava agora em companhia de humanos, não homens-fera. Se eles instigar a beber 3 taças, eles podem ficar nervosos. Embora o status de Zhao Ai fosse mais alto do que dessas pessoas, ele não teve nenhuma inimizade com eles, então ele não queria criar uma desnecessariamente.
Ao mesmo tempo, não seria bom para seu plano de formar uma aliança se eles sentirem qualquer antipatia para com ele. Depois de algum tempo comendo e sentindo um pouco cheio, Zhao Ai disse: Hoje, eu convidei todos vocês porque eu tenho um assunto para discutir. Esses mercantes sabiam que Zhao Ai não os pediria para comer uma refeição por nenhuma razão. Com certeza, veio. Eles tinham esperado por este momento chegar, portanto, eles não estavam surpresos quando Zhao Ai trouxe. Eles apenas deram a Zhao Ai uma expressão curiosa. Zhao Ai olhou para eles e disse: Vocês estão tendo um mau tempo agora. Os homens-fera e os humanos estão indo ter uma guerra logo. Eu temo que não levaria muito tempo antes dos homens-fera expulsarem todo mundo de volta para as terras humanas. Quando essa hora chegar, todo mundo provavelmente sofreria uma perda. Quando esses mercantes ouviram Zhao Ai, seus rostos imediatamente ficaram sombrios. Eles sabiam que o que Zhao Ai disse estava correto. Mas eles também sabiam que eles não podiam fazer nada sobre isso. Zhao Ai continuou: Eu acho que todo mundo já sabe por que eles caíram em tal situação. Eu posso dizer a todo mundo aqui que os rumores que vocês têm ouvido são todos reais. Este assunto foi causado pela Igreja Radiante. Eles querem lidar com o Império Rose usando esse método enquanto ao mesmo tempo lidam com os Homens-Fera também. No final, todos vocês se tornaram vítimas sacrificiais. Aos olhos da Igreja, todos vocês são pessoas sem importância, não dignas de serem lembradas. Além disso, eles também usaram vocês para atrapalhar os Homens-Fera. Os mercantes podiam parecer calmos enquanto ouviam, mas podia-se ver raiva profunda em seus olhos. Olhando para suas expressões, Zhao Ai sabia que essa era a hora de expressar sua intenção. Então ele continuou: Todo mundo conhece a minha identidade. Você também sabem sobre a minha inimizade com a Igreja Radiante. Mas dizer a vocês esta informação não foi para sujar a Igreja. Este assunto seria confirmado pelos Homens-Fera logo. Eu fiz todo mundo vir aqui hoje em ordem de apresentar uma proposta. Eu quero que todo mundo aqui junte-se a mim em uma aliança. Quando os mercantes ouviram Zhao Ai, eles não puderam deixar de olhar atordoados. Todos eles estavam intrigados com Zhao Ai. Eles pareciam não entender o que Zhao Ai tinha acabado de dizer. Aliança. Com a força de Zhao Ai, ele realmente precisava formar uma aliança com eles. Zhao Ai olhou para eles e disse: Vocês viram a força da Igreja Radiante. Eles deram uma ordem e então vários mercantes subitamente pararam sua troca com os Homens-Fera. É óbvio que sua influência é muito grande. Depois da guerra, a Igreja Radiante pode usar aqueles mercantes para governar o comércio na pradaria. Se nós não fizermos uma aliança, como nós podemos possivelmente resistir a eles? Eles não vão vender comida para a pradaria hoje, mas o que aconteceria se eles de repente abaixarem os preços um dia? O que nós podemos fazer? Por causa disso, eu quero estabelecer uma aliança. Viver em outro mundo. Capítulo 525. Os mercantes presentes sabiam o que Zhao Ai queria dizer. Eles sabiam que o que ele disse era verdade. Depois da guerra entre os Homens-Fera e a Igreja Radiante, aqueles mercantes controlados pela Igreja Radiante definitivamente retornariam para fazer negócios na pradaria. Os mercantes presentes também sabiam que o poder comercial daquelas pessoas seria muito forte. Isso era porque eles têm o apoio da Igreja Radiante. Como Zhao Ai disse, o pessoal dessa Igreja Radiante não pode ser permitido vender sua comida na pradaria. Se eles decidiram cortar seus preços, todo mundo que não está no seu grupo certamente sofreria algumas perdas. Mas se sua aliança for estabelecida, eles se tornariam um poder que não poderia ser subestimado. Mais importante, esses mercantes podem usar essa aliança como uma maneira para ter uma conexão com a família Buda. Mesmo se eles não puderem fazer negócios na pradaria mais, eles podem apenas mudar suas operações para a Ilha Dourada da família Buda. A ilha agora incorporou seu nome. Enquanto mercantes fizerem negócios lá, eles certamente ganhariam uma riqueza massiva. Além disso, aquele lugar era muito mais seguro do que a pradaria dos Homens-Fera. Zhao Ai olhou para suas expressões e não disse nada. Ele queria dar a esses mercantes uma escolha. Ele acreditava que desde que essas pessoas eram capazes de fazer negócios com os Homens-Fera, especialmente na cidade do Deus Besta, essas pessoas certamente entendiam a situação. Com certeza, os mercantes se entreolharam por um momento e então assentiram. Então um deles se virou para Zhao Ai e disse: Senhor Zhao Ai, nós concordamos com a aliança. O senhor deve ser o líder do nosso grupo.
Que regras o senhor tem? Zhao Ai sorriu fracamente. Ele não pensou que esse pessoal estaria surpreendentemente calmo. Ele rapidamente os respondeu e disse: na verdade, a nossa cooperação é completamente uma aliança de negócios. Eu só espero que todo mundo compartilhe informações um com o outro. Também se um tem produtos sem comprador enquanto o outro tem um comprador, mas sem produtos, eu espero que vocês possam cooperar entre si. Dessa maneira, as duas partes se beneficiariam dos lucros. Naturalmente, a divisão do dinheiro dependeria do seu acordo anterior. Também, se alguém quiser lidar com um de nós, eu espero que todo mundo ajudasse na resistência. Dessa maneira, podemos nos tornar cada vez mais fortes. Todo mundo concorda. Quando os mercantes ouviram o que Zhao Ai disse, todos eles se curvaram. Eles agora acreditavam que Zhao Ai realmente queria formar uma aliança com eles. A questão do homem mais cedo era de fato um teste. Eles queriam ver se Zhao Ai apenas queria ter benefícios na aliança. Agora parece que Zhao Ai não estava apenas tentando ganhar benefícios, ele realmente queria que todo mundo se ajudasse. O mercante de mais cedo levantou sua taça de vinho e disse: muito bem, nós faremos o que o senhor pedir. Senhor, meu nome é Milton Curry, da família Curry. Qual o nome a nossa aliança teria? Zhao Ai sorriu e disse: um nome não é importante, vamos apenas chamar de aliança mercante. Todo mundo deve se introduzir mais tarde. Eu também espero que a nossa aliança não esteja apenas aqui na pradaria. Quando nós voltarmos para as terras humanas, ainda seremos aliados. Se um tiver dificuldades, todo mundo deve fazer de tudo em suas capacidades para ajudar. Todo mundo pode aceitar isso. Os mercantes se entreolharam e então assentiram. Milton então se virou para Zhao Ai e disse: nós aceitamos. A criação da aliança só nos dá benefícios com nenhum dano. Mas nós tememos que o senhor tenha que sofrer algumas perdas. Afinal de contas, nossas famílias não são grandes. Zhao Ai riu e disse: isso não importa. Os benefícios da aliança para minha família Buda não são pequenos também. Todo mundo deve saber que a nossa família Buda ainda é uma família emergente. Nossas conexões simplesmente não podem ser comparadas às outras grandes famílias. Formar uma aliança com vocês ainda é uma forma de ter novas conexões. Para a nossa família Buda, esse benefício é muito grande. Quando Milton ouviu Zhao Ai, sua agitação finalmente relaxou. No final, Milton levantou sua taça e disse: senhor pode ter certeza, mais tarde, nossa família Curry será considerada uma família vassala da família Buda. Se o senhor quiser algo feito, você pode apenas se aproximar de nós. Zhao Ai olhou atordoado. Ele não achou que Milton realmente declararia isso. Enquanto Zhao Ai ainda estava estupefato, as outras pessoas também levantaram suas taças e, um após o outro, disseram a mesma coisa que Milton. Essas pessoas são todas patriarcas de famílias de nível médio, então eles também tinham autoridade para declarar isso. Zhao Ai não entendeu direito por que eles fizeram isso. Se uma pessoa se tornar um vassalo, muito controle seria perdido. No mínimo, eles não estariam fazendo decisões apenas como essa mais. Na verdade, isso mostrou que Zhao Ai ainda não entendia as circunstâncias no continente. No continente, todos os grandes nobres têm suas próprias famílias vassalas. Embora aquelas famílias vassalas precisassem ouvir os grandes nobres, eles também se beneficiariam muito de ser um vassalo. Eles podem ter grandes nobres cuidando dos problemas que eles não eram capazes de cuidar. Para famílias de nível médio, isso era uma coisa enorme. Embora a família Buda ainda fosse uma família emergente, a força que eles têm era tirânica. Adicionalmente, Zhao Ai era o genro da família Calci, bem como do imperador Rozen. Também a família Buda está em uma aliança eterna com a família Kruk, além de também ser aliado com a família Sheilei. Essas conexões eram algo que famílias nobres de nível médio como a de Milton não têm. Agora que eles tiveram a oportunidade, eles naturalmente não deixariam escapar. Zhao Ai olhou para Milton e os outros e disse: certo, eu vou levar todos vocês. A partir de agora, todos vocês são vassalos da minha família Buda. Milton e os outros mostraram alegria em seus rostos. Os benefícios que eles acabaram de receber eram grandes demais. Os mercantes imediatamente abaixaram suas taças enquanto eles se levantavam e faziam uma saudação para Zhao Ai. Desse ponto em diante, eles agora eram homens de Zhao Ai. Zhao Ai também recebeu sua saudação. Ele agora era um meio-lorde para Milton e os outros,
Então ele naturalmente receberia suas cerimônias. Depois desta cerimônia, Milton e os outros eram oficialmente seus subordinados. Depois que Milton e os outros fizeram suas saudações, Zhao Ai os fez se sentar. Então depois disso ele disse: eu não vou estar sempre na pradaria. Se vocês tiverem algo para perguntar, vocês podem apenas encontrar o Atai. Então ele deve transmitir suas palavras para mim. Certo, eu tenho outro assunto para discutir com todos vocês. Milton imediatamente disse: Senhor, por favor, nos diga. Zhao Ai acenou sua mão e disse: eu não preciso de nada de você. Eu quero ajudar você ao invés disso. Todos vocês trouxeram muitos produtos desta vez, já que vocês não sabiam sobre o que aconteceria. Quando os homens-fera expulsarem todos vocês, aqueles produtos seriam todos desperdiçados. Eu quero comprar todos os seus produtos. É claro, eu não vou comprá-los a um alto preço. Vocês podem levar algumas pedras, mas não seria muito. Além disso, eu vou usar cartões de cristal na transação, não bestas mágicas. O que vocês acham? Milton olhou fixamente, então com uma alegria evidente, ele respondeu: Senhor, isso é fantástico. Nós absolutamente concordamos. No entanto, o senhor não perderia muito. Zhao Ai sorriu e disse: você não vê aquelas 3 bandeiras fora da tenda? Com aquelas bandeiras, os homens-fera não estariam me expulsando. Milton e os outros encararam. Eles não sabiam os significados daquelas 3 bandeiras. A única coisa que eles sabiam era que elas eram bandeiras dos homens-fera. Eles também tiveram bandeira dos homens-fera, mas eles ainda seriam expulsos. Zhao Ai olhou para suas expressões confusas e não pôde deixar de ficar boquiaberto. Então ele subitamente se lembrou que não havia muitas pessoas que sabiam sobre as diferentes bandeiras dos homens-fera. Assim, também era possível que Milton e os outros não tivessem ideia sobre eles. Zhao Ai olhou para Milton e os outros e disse: aquelas bandeiras não são as mesmas que suas bandeiras. Eu tenho certeza que os homens-fera não me expulsariam, então todos vocês podem apenas vender aqueles produtos para mim. Tenho certeza, eu não vou deixar vocês sofrerem grandes perdas. Milton e os outros assentiram. Eles sentiram que uma grande pedra em seus corações finalmente caiu. Eles agora estavam muito gratos com Zhao Ai. Era porque se Zhao Ai não fizesse isso, então suas perdas definitivamente seriam grandes. Quando ele viu que Milton e os outros assentiram, Zhao Ai sorriu e os convidou para se sentar novamente. Então ele tirou um pouco de kumis que ele fez e colocou na mesa. Essa era a primeira vez que essas pessoas tinham provado esse tipo de bebida. Seus status eram insuficientes, e adicionando ao fato de que esta bebida era bastante rara, eles simplesmente não tiveram a chance de experimentá-la. A refeição durou algumas horas antes do grupo dispersar. Depois da refeição, Zhao Ai instruiu a Tai para ir até aqueles mercantes checar a compra antes de lhes entregar o dinheiro. Isso permitiria que os mercantes partissem da cidade do Deus Besta o mais rápido possível. Os mercantes já sabiam sobre esse assunto, então eles não se opuseram. Com toda a honestidade, se não fosse por eles esperarem vender o máximo possível para recuperar suas perdas, eles já teriam deixado a pradaria. A guerra entre os homens-fera e os humanos era inevitável. Eles só ficariam em perigo se eles ficassem aqui por muito tempo. Eles não tinham escolha além de ficar. A maioria deles contavam com os lucros desses produtos para gerir suas famílias. Se eles não pudessem pelo menos recuperar seu capital, então eles teriam um mau tempo no futuro. Zhao Ai e os outros já tinham decidido o preço de antemão. Embora o preço fosse muito mais barato do que vender para os homens-fera, mas não foi pateticamente baixo. Mesmo se eles sofrerem algumas perdas, os mercantes ainda estavam satisfeitos. No meio da situação entre os homens-fera e os humanos, esse resultado já era afortunado para eles. Zhao Ai retornou para sua própria tenda e então bebeu vários copos d'água espacial. Então ele disse o assunto de vassalagem para Laura e as outras. Depois que o grupo ouviu, Laura sorriu e disse para Zhao Ai: embora nós tenhamos sofrido algumas perdas depois de torná-los nossos vassalos, esse desenvolvimento é bom para a situação geral da família Buda. Ter famílias vassalas é bom. Megan assentiu e disse: aquele pessoal foi mesquinho. Levantar esse assunto naquele momento fez o impossível para o irmão mais velho a rejeitar. Aqueles caras com certeza são alguns companheiros astutos. Litsi sorriu e disse:
Eu acho que eles também viram que o irmão mais velho estava agindo bem demais. Então eles queriam fazer essa questão para testá-lo. Eles realmente não esperavam que o irmão mais velho concordasse de imediato. Aqueles caras são realmente sortudos. Zhao olhou para as três sem jeito. Ele realmente não conseguia entender. Estava claro que era a família Buda quem conseguiu vassalos. Mas da boca de Laura e das outras, parece que os mercantes tinham conseguido algo bom. Laura sabia que Zhao não sabia muito sobre os assuntos da nobreza, então ela tomou a liberdade para explicar isso para ele. Um nobre de nível médio sendo um vassalo de um grande nobre não era uma coisa vergonhosa. Pelo contrário, era uma coisa boa. Depois de se tornar um vassalo, essas famílias seriam capazes de fazer as coisas mais fáceis do que quando eles ainda eram independentes. Além disso, se alguém ofendê-los mais tarde, eles também podem pedir às grandes famílias para agir em seu nome. Ser um vassalo era como estar sob a proteção de um grande nobre. Tais benefícios são muito difíceis de encontrar. Não pense que esses nobres de nível médio tiveram vidas tão bonitas. Na realidade, eles sempre se encontraram pisando na ponta de seus pés, especialmente aqueles que não eram vassalos de grandes famílias nobres. Esses nobres de nível médio sempre se moveram cuidadosamente porque eles temiam ofender os grandes nobres. Se eles encontrarem até mesmo um, então eles podem enfrentar o destino de serem exterminados. Por causa daquelas razões, esses nobres de nível médio sempre foram cuidadosos e cautelosos em tudo que eles fizeram. Mas muitos deles não tiveram nenhuma qualidade boa que atraíram grandes nobres. Mesmo se eles voluntariamente se virarem para uma grande família nobre, não era sempre certo de que eles seriam aceitos. Agora que Zhao os tinha em seu grupo, isso era equivalente a ter um forte poder em sua costa. Embora eles agora precisem oferecer tributos anualmente para a família Buda para apaziguar Zhao, os benefícios que eles ganharão vai ofuscar isso completamente. Depois de ouvir a explicação de Laura, Zhao finalmente entendeu o assunto. No entanto, ele não lamentou sua decisão de aceitar Milton e os outros. Ele sabia que as conexões presentes na família Buda eram pateticamente baixas. Todas as suas informações vieram da família Calci, o que deixou Zhao muito passivo. Agora que ele tinha Milton e os outros, a família Buda agora poderia ter sua própria rede de inteligência. Cuidar dos assuntos no futuro seria muito mais conveniente. Zhao não era uma pessoa que queria estar sob o controle dos outros. Portanto, ele não queria depender sempre da família Calci por informação. Isso faria a família Buda sempre curvar sua cabeça para a família Calci e Zhao não queria isso. Então Zhao planejou estabelecer sua própria influência. E Milton e os outros estavam indo ajudá-lo a conquistar seus objetivos. Embora Milton e os outros não fossem famílias fortes, essas pessoas vieram de diferentes partes do continente. Enquanto eles tiverem o apoio da família Buda, eles podem apenas ficarem cada vez mais fortes. Então, eles podem lentamente formar sua própria rede de influência da qual a família Buda estava no centro. Com isso, a família Buda também começaria a ficar cada vez maior, e lentamente ficar cada vez mais forte. Viver em outro mundo. Capítulo 526. A família Buda já estabilizou seu poder no continente por causa do esforço de Zhao, bem como do espaço. No entanto, quando se tratava de conexões pessoais, eles não puderam nem mesmo se comprar a famílias nobres de baixo nível. O antecedente da família Buda era apenas fino demais. Atualmente, as conexões que a família Buda tinha incluíam a família Calci, família Kruk, família Imperial Rosen, família Shelley, família Purcell e a família Ixa. Mas uma pessoa tem que saber que essas famílias já eram muito poderosas. Mesmo a família Ixa, eles têm o título de um duque. Embora eles não sejam uma família de grão-duque e não tenham seu próprio principado, eles ainda eram velhos nobres do Império Aksu. A ajuda que Zhao podia conseguir deles não era muita. Por causa disso, Zhao queria estabelecer seu próprio círculo de influência. E Milton e os outros lhe deram essa oportunidade. Todas as grandes famílias no continente tinham sua própria rede de influência. Essa rede era algo que suas famílias têm traçado por muitos anos. Desde que a família Buda não tem essa rede, Zhao tinha começado a tecê-la agora. Portanto, Zhao colocou grande importância para com Milton e os outros. Não importa o que, foram essas pessoas que voluntariamente se juntaram à família Buda. Então Zhao decidiu ajudá-los o máximo possível. Nos dias seguintes,
Todos os mercantes humanos que participaram do banquete de Zhao tinham enviado seus produtos para a loja Igambana. Ao mesmo tempo, Zhao também tirou aqueles cartões de cristal não identificados e os entregou para os mercantes. Esses mercantes entenderam que se eles retornarem para as terras humanas enquanto carregavam bestas mágicas ou moedas de ouro, eles certamente segurariam alguns deles na estrada. Mas se eles tiverem esses cartões de cristal, eles podem apenas colocar eles em seus bolsos. E quando eles encontrarem um posto de controle, eles podem simplesmente escolher não declarar sua existência. Por causa disso, os mercantes estavam muito agradecidos com Zhao. Se não fosse por Zhao, eles sofreriam perdas enormes. Neste ponto, a situação na cidade do Deus Besta estava ficando intensa. Era hora deles partirem. Depois de entregar seus produtos para Zhao, eles imediatamente deixaram a cidade do Deus Besta. Quando esses mercantes partiram, a cidade do Deus Besta ficou um pouco desolada. Isso deixou os outros mercantes que ainda estavam lá assustados. Portanto, eles também decidiram partir. Os mercantes que Zhao convidou para seu banquete foram cuidadosamente investigados por ele. Esses mercantes eram de famílias de nível médio que não tinham muito antecedente. Eles não tinham nenhuma conexão com uma grande família. Eles nem tinham um relacionamento com um nobre afiliado com a Igreja Radiante. Aqueles que não couberam nesse critério não foram convidados por Zhao. Quando a Igreja Radiante implementou seu plano, eles não informaram as grandes famílias de antemão. Portanto, já que esses grandes nobres não tinham ideia, eles também enviaram seus mercantes para a pradaria. Ao mesmo tempo, também haviam mercantes afiliados à Igreja Radiante presentes. Mas eles eram a minoria. Eles só vieram porque eles foram enviados pela Igreja Radiante para monitorar a situação com os Homens-Fera. Quando Zhao foi investigar os potenciais nobres que ele queria convidar, ele os verificou com muito cuidado. Ele pediu para Cair olhar cuidadosamente para os seus antecedentes, assim como a situação de suas famílias. Ele queria garantir que eles não tivessem nenhuma conexão com grandes nobres ou com a Igreja Radiante. Se houver uma dica dos dois critérios, então Zhao não enviaria um convite. Mas mesmo assim, o grupo que se aliou a Zhao não era uma minoria. Ao mesmo tempo, esses mercantes também tinham muitas lojas fora da cidade. Então quando eles partiram, eles causaram inquietação na direção dos outros mercantes que foram deixados para trás. Além disso, com o passar dos dias, cada vez mais homens-fera vieram para a cidade do Deus Besta, e seus olhares estavam ficando cada vez menos amigáveis. Muitos mercantes já tinham se retirado, especialmente aqueles com apoio de grandes nobres. Eles ainda podem suportar a perda. Aqueles que ainda ficaram também estavam preparando suas coisas para partir. Naturalmente, Zhao não deixou essa oportunidade escapar. Ele imediatamente fez a Tae contatar essas pessoas e os fez vender seus produtos para ele. E é claro, o preço que ele comprou não era tão bom quanto o que ele deu ao grupo de Milton. Esses mercantes sabiam que Zhao estava usando fogo com o objetivo de pegar seus produtos. No entanto, eles não tinham escolha além de concordar. Pelo menos, eles ainda podem recuperar um pouco de suas perdas. Se eles não concordassem com Zhao, então eles ficariam sem dinheiro. E Zhao os pagaria usando cartões de cristal. Esses cartões não são raros nas terras humanas, mas na pradaria, eles eram incomuns. Para aqueles mercantes, esses cartões de cristal eram muito atraentes. Cada mercante que veio para a pradaria para fazer negócios, não eram idiotas. Eles sabiam muito bem o custo-benefício que esses cartões de cristal tinham comparados a levar ao longo do caminho grandes quantidades de argali. Depois que Milton e os outros partiram, os negócios de Zhao ficaram melhores. Todo dia, cada vez mais mercantes vieram até Zhao para vender seus produtos. Os preços que esses produtos foram vendidos eram muito mais baixos do que seu preço vendido nas terras humanas. Desde que Zhao tinha muito dinheiro para gastar em mãos, então ele naturalmente pularia nesta oportunidade para obter produtos mais baratos. Um mês depois de Zhao chegar na cidade do Deus Besta, os Homens-Fera finalmente emitiram sua ordem de expulsão, ordenando a todos os mercantes humanos a deixarem a cidade do Deus Besta dentro de 3 dias, senão, os Homens-Fera se tornariam indelicados. Com a emissão desta ordem, os mercantes humanos sabiam que era o fim. No passado, eles escolheram não vender seus produtos para Zhao, mas agora eles estavam muito ansiosos.
Todos eles imediatamente venderam cada produto que eles tinham para Zawai a um preço muito baixo. Então, depois de receber o dinheiro, eles imediatamente partiram. Os homens fera na cidade do Deus Besta tinham visto a conduta de Zawai, mas eles não disseram nada. Com toda a honestidade, os homens fera não odiavam esses mercantes que trouxeram seus produtos para a pradaria. Por causa disso, eles escolheram não os atacar, e ao invés disso, apenas os expulsaram. Por outro lado, as 3 bandeiras de Zawai deixaram os homens fera muito chocados. Essa era a primeira vez que eles tinham visto um humano carregando a bandeira dominante de uma tribo de homens fera, bem como uma bandeira da amizade. 3 dias depois, nenhum outro humano estava presente na cidade do Deus Besta além do grupo de Zawai. Isso fez os homens fera olharem para Zawai e os outros estranhamente. Era muito parecido com quando humanos notaram uma criatura muito estranha entre eles. Zawai não se importou com nada disso. A razão do porquê ele ficou desta vez era para esperar por Wallace e a tribo do Urso Negro chegarem na cidade do Deus Besta. Wallace e os outros não deixaram Zawai esperando por muito tempo. 10 dias depois que todos os humanos partiram da cidade do Deus Besta, a tribo do Urso Negro chegou. Quando Zawai ouviu que a tribo do Urso Negro tinha vindo, ele imediatamente foi cumprimentá-los no portão da cidade do Deus Besta. Enquanto esperava no portão, Zawai viu uma unidade de cavalaria na distância. Quando Zawai focou seu olhar, ele pôde ver que todos da cavalaria eram homens fera ursos negros. Seus números atingiram 30.000, e seus movimentos estavam cheios com grande cadência. Essa unidade de cavalaria destruiu completamente o chão, deixando-o preto. Essa cena poderia fazer uma pessoa sentir sobrecarregado. Entretanto, essa unidade de cavalaria não entrou na cidade do Deus Besta, mas parou apenas a cerca de 33 metros de distância. Somente algumas centenas de homens fera se separaram e continuaram indo para a cidade. Logo, o grupo chegou na frente dos portões da cidade. Desse grupo, Zawai pôde reconhecer o patriarca Urso Negro, assim como Liben. Neste momento Liben estava segurando uma bandeira em uma mão. Essa era a bandeira de guerra da tribo do Urso Negro. Zawai quietamente permaneceu no seu lugar enquanto ele observava o grupo gradualmente diminuindo a velocidade. Assim que o patriarca Urso Negro chegou nos portões da cidade, Zawai imediatamente se adiantou e ofereceu seus cumprimentos. Zawai cumprimenta o patriarca Urso Negro. O patriarca Urso Negro desceu de sua montaria e esticou seus braços antes de agarrar os ombros de Zawai e dizer: "Eu sabia que você não partiria. Quando eu terminar o que eu preciso fazer, eu vou encontrar você. Então iremos tomar uma bebida." Então ele gentilmente balançou Zawai antes de deixá-lo ir. Zawai sorriu e disse: "Certo, então eu vou ir preparar a comida e as bebidas para receber a chegada do patriarca." O patriarca Urso Negro assentiu e disse: "Certo. Pequeno Ai, eu ainda tenho assuntos para comparecer. Eu estarei partindo primeiro, eu vou encontrar você no seu lugar mais tarde." Então ele se virou e subiu na sua montaria antes de ir na direção da cidade. Zawai também levou Ata de volta para a loja Gambana. Neste momento, Ata estava olhando totalmente chocado para Zawai. Seu contato com os homens fera não era curto, mas ele não tinha visto um homem fera sendo tão caloroso para com um humano antes. Os homens fera sendo bons clientes não era falso, mas havia homens fera que foram capazes de aprender a como lidar com humanos depois de um longo período de tempo estando em contato com eles. Por exemplo, se você fazer negócio com os homens fera, você precisava visitá-los em suas tribos e vender os produtos lá. Você não deve esperar que os homens fera tomem a iniciativa de vir até você. A tribo do Urso Negro era uma grande tribo de guerra. E eles entraram em contato com humanos por um longo tempo. No entanto, como eles foram enganados por um humano no passado, eles eram um dos homens fera mais hostis quando interagiam com humanos. Era virtualmente impossível para esses ursos negros serem capazes de serem calorosos com um humano. Atai também podia ser considerado um daqueles humanos que eram capazes de fazer transações com os ursos negros. Quando os homens fera ursos negros faziam transações, eles sempre estariam alertas, como se eles estivessem conversando com um ladrão. Muito diferente de hoje, onde o patriarca urso negro abraçou Zawai enquanto ao mesmo tempo tomava a iniciativa de convidá-lo para uma bebida. Foi neste ponto que Atai entendeu que as bandeiras de Zawai deveriam ser especiais. Não admira os homens fera não tenham os expulsado enquanto todos os outros humanos foram expulsos.
Nenhum deles mesmo se aproximou da loja Igambana durante a expulsão. Ao mesmo tempo, muitos homens fera também vieram cumprimentá-lo, e suas atitudes eram muito entusiásticas. Quando Zhao Ai e Ata retornaram para a loja, Zhao Ai imediatamente instruiu Laura e as outras para preparar algo para comer. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também tirou um pouco de comida do mar para elas prepararem. Ele queria que o patriarca Urso Negro ficasse surpreso por sua exibição para que ele pudesse se divertir. A família de Atai não estava muito acostumada com os métodos místicos de Zhao Ai. Eles também ajudaram Zhao Ai a preparar tudo enquanto eles esperavam pela chegada do patriarca Urso Negro. Enquanto eles estavam preparando, um clamor foi ouvido lá fora. Zhao Ai saiu para dar uma olhada só para ver os homens fera Urso Negro. O patriarca Urso Negro levou outros 10 ursos negros, bem como Li Ben para a loja Igambana de Zhao Ai. Zhao Ai imediatamente convidou o patriarca Urso Negro e o grupo de Li Ben para o pátio traseiro da loja. Depois que eles entraram na tenda, Atai imediatamente serviu a cada um deles um pouco de chá com leite. Depois que o patriarca Urso Negro tomou um gole de chá, ele sorriu para Zhao Ai e disse: "Pequeno Ai, você tem tido um grande tempo recentemente. Eu ouvi sobre como você comprou todos os produtos dos outros mercantes. O que você está planejando fazer? Vendê-los a um preço alto por lucro? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.